Chegamos agora à nossa aula de número 61, na sequência geral do curso. É a nossa quarta aula de resolução de questões do módulo Normas de Circulação, ok? Lembrando ao pessoal, acessando o nosso site www.autoescolaonline.net, você pode baixar o resumo desse conteúdo, o que vai facilitar bastante para vocês estarem acompanhando a correção das questões e das provas. Os nossos e-mails para contato são autoescolaonline.net@gmail.com e ronaldo@autoescolaonline.net. Questão de número 16. O condutor não poderá ultrapassar veículos. Observem que a questão disse não poderá. Muita atenção quando a questão pedir de forma negativando, né? Por exemplo, o condutor não poderá. Não está, na verdade, pedindo o que poderá, e sim o que não poderá. O condutor não poderá ultrapassar veículos nos trechos em curva e aclives com visibilidade suficiente. Vejam, trechos em curva e aclives com visibilidade suficiente, normalmente o pessoal tem em mente que em curvas não se deve ultrapassar. Mas, na verdade, essa regra, essa mentalidade para não ultrapassar em curvas, só vale para quando a via for de sentido duplo, mão dupla, correto? Se ela for de sentido único, não há nenhum problema, conforme nós vimos aí na explicação das aulas. E aclives com visibilidade, aclives são subidas, né? Com visibilidade suficiente, nenhum problema. Então, por que ele não poderia ultrapassar aqui? Né? Sendo que é curva, mas a alternativa não mencionou nada sobre o fato de ser mão dupla. E aclive com visibilidade, nenhum problema. Então, não é essa a alternativa que eu estou procurando, não. A questão está querendo onde o condutor não poderá ultrapassar. E aqui eu não vi nenhum problema, então vou eliminar a letra A. Então, ele não poderia ultrapassar em pontes e viadutos com sinalização permitindo a ultrapassagem? É outra coisa. Pontes e viadutos tem-se como regra geral a proibição de ultrapassar. Mas vejam, com sinalização permitindo a ultrapassagem. Gente, se existe sinalização permitindo, não tem mais que aplicar regra. Existe uma hierarquia dentro das normas de circulação, dentro da legislação de trânsito de modo geral, que menciona que a norma, a regra, só será aplicada onde não existir sinalização para regulamentar tal situação. Se existe sinalização permitindo, nós não temos que aplicar a regra. Tudo bem, a regra diz que não deve efetuar ultrapassagem em cima de pontes e viadutos, mas a sinalização permite, e a sinalização está acima da regra. Então aqui pode ultrapassar sim, não é a alternativa que a questão está pedindo, já vou eliminar a letra B. Letra C. Em vias com duplo sentido de direção. Vias com duplo sentido. É o que deveria ter sido mencionado lá em cima, né, quando falou de curvas. Em vias de duplo sentido de direção e pista única, quer dizer, uma pista só. Quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem, olha, depois da vírgula veio de novo. Quando houver sinalização. Se há sinalização, então eu não tenho que aplicar a regra. A sinalização permite? Então pronto. Eu não tenho que aplicar a regra. É permitido ultrapassar. Não é a alternativa que a questão está pedindo. Então já vou eliminar também a letra C. Estão entendendo aqui, gente? Nós estamos falando de regra, mas de maldade eles colocam a vírgula e logo em seguida mencionam com sinalização permitida. Gente, se tiver sinalização permitindo, não tem que aplicar a regra, tá? Entendam isso. E nas passagens de nível, eu posso ultrapassar? O que é passagem de nível? Passagem de nível é cruzamento com a linha férrea. Eu posso ultrapassar? Não. Diz a regra que eu não devo ultrapassar sobre passagens de nível. E é justamente essa alternativa que a questão está pedindo. O condutor não poderá ultrapassar, aonde? Nas passagens de nível. Essa é a resposta. Ok? Muito bem. Questão de número 17. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é a
Faixa de trânsito é o seguinte, nós temos uma pista com várias faixas, todas indo na mesma direção. Faixa da direita, faixa central, faixa da esquerda. Qual dessas faixas eu devo circular em caso de ultrapassagem e circular em maior velocidade? É a faixa da esquerda, né? Ultrapassagens e deslocamento de veículos em maior velocidade é a faixa da esquerda. A da direita é destinada aos veículos de maior porte, que deslocam em menor velocidade. E as faixas do meio, as intermediárias, não é para um nem para outro, né? Fica livre aí a circulação de vocês. Então, resposta aqui, letra B de bola. Questão muito frequente essa em prova, tá? Cai direto. Todo condutor tem que saber qual deve ser o posicionamento dele numa pista com várias faixas. Quer andar devagar ou está conduzindo um veículo de maior porte, usa a faixa da direita. Quer andar mais rápido, fazer ultrapassagem, usa a faixa da esquerda. Não quer nenhum nem outro, fica nas faixas intermediárias. Todo condutor tem que saber isso. Então, isso pergunta frequentemente em prova, tá? Questão de número 18. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em... Bom, está pedindo aqui classificação de vias. Ó, as vias classificam-se em rodovias e vias locais. Para quem assistiu às aulas aí, viu que as vias classificam-se em urbanas e rurais. Essa aqui é a resposta, urbanas e rurais. Né? Já vou até marcar, essa é a resposta, mas deixa só eu dar uma explicação em torno dessa questão. Existem rodovias e vias locais? Existem. Só que rodovias são vias rurais e vias locais são vias urbanas. E cadê o resto? Está faltando aqui, né? Ó, nas vias rurais eu tenho rodovias e estradas, e nas vias urbanas eu tenho arterial, coletora, local, não é? Trânsito rápido. Então, a pessoa que estudou superficialmente, ele vai ficar em dúvida por isso, porque ele sabe que existe rodovia, ele sabe que existem vias locais. Não tem um erro na alternativa A, não tem um erro, mas está incompleta, está faltando coisa aqui. Agora, quando eu digo urbanas e rurais, acabou, já englobei todas as vias que tem dentro do perímetro urbano e todas as vias que tem dentro da zona rural. Ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, rodovias e estradas. Ótimo, existe rodovia? Existe. Existe estrada? Existe, mas essas são as vias rurais. E as urbanas? Omitiu, tá vendo? Foi omitido aqui na alternativa. Letra D, ó, vias de trânsito rápido? Existe. Vias coletoras? Existem. Rodovias? Existem. Mas está faltando via aqui. Para quem estudou, assistiu às aulas, sabe que está faltando. Então, também foram omitidas algumas vias. E, nesse caso, eu não posso marcar nenhuma delas. Agora, quando eu digo urbanas e rurais, eu não especifiquei quais são as vias urbanas, quais são as vias rurais, mas eu englobei. Todas as vias estão realmente dentro das urbanas e dentro das rurais. Ok? Cai direto essa questão em prova, desse jeitinho, e o pessoal erra justamente por isso. Tá? Porque eles ficam confusos, porque vê aí outros tipos de vias familiares, né? E acabam ficando na dúvida, aí, o que acaba, por fim, resultando aí no fato de eles errarem a questão. Questão de número 19, diz o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Bom, essa questão, o que ela fez foi o seguinte, ela pegou a regra de preferência de corzinho, copiada do jeito que estava lá no código, deu um Ctrl+C, Ctrl+V nela, né? E trouxe aqui para dentro da questão. Olha, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Aí vem as três regras. Em caso de rodovia, que ele estiver circulando por ela. Em caso de rotatória, que ele estiver circulando por ela. E nos demais casos, aquele que vier pela direita. Então, é isso que eu vou procurar. Rodovia, rotatória e direita. O que eu achar é a resposta. A letra A diz, aquele que se aproximar pela direita do condutor. Muito bem, pela direita. Ótimo. Do condutor, certinho. Diz a regra que é a direita do condutor. Né? Então, a letra A é a resposta, não tem nem que questionar. Vamos analisar as demais? Letra B, aquele que se aproximar pela direita do cruzamento. Olha, direita, tudo bem. Agora, do cruzamento,
A regra não diz direita do cruzamento, diz direita do condutor, tá? Cruzamento, não, ok? Aquele que estiver em situação de emergência, não. Veículos em situação de emergência não tem preferência. Não aplica-se o termo preferência para veículos em situação de emergência, tá? Veículos em situação de emergência tem prioridade, conforme explicado aí na aula passada. E o ônibus transportando um grande número de passageiros, nunca ouvi falar que isso fosse regra de preferência. Inventaram isso aí e colocaram aqui dentro da alternativa, ok? Continuando, então, questão de número 20, desculpa. O pedestre, ao cruzar a pista, onde não houver faixa própria, deverá... Veja, o pedestre quer cruzar a pista, ele quer atravessar a pista. E não tem faixa apropriada para ele fazer essa travessia. Como é que ele deve atravessar? Em sentido contrário ao eixo da via? Como assim sentido contrário ao eixo da via? Vamos tentar entender isso aqui. Ó. Aqui está o meio-fio esquerdo, aqui está o meio-fio direito, aqui está o meio da rua, né? O meio da rua é o eixo da rua. Como é que eu vou atravessar se eu não for na direção do eixo da via? Eu tenho que ir na direção do centro da pista para poder atravessar e sair do lado de lá, né? Então, atravessar em sentido contrário ao eixo da via, incoerente, não tem como. Não dá nem para imaginar a situação, já eliminei. Atravessar em sentido perpendicular ao eixo da via, essa é a resposta. Perpendicular quer dizer exatamente isso aqui, ó, na direção do eixo da via. Correto? Então, já vou até marcar aqui, ó. Letra B é a resposta. A letra C diz atravessar em sentido diagonal ao eixo da via. O que é diagonal? Diagonal é isso aqui, ó. A pessoa atravessa dessa forma. Não é uma forma adequada porque o pedestre vai permanecer por muito tempo dentro da pista de rolamento, que é a área destinada à circulação de veículos. Então, diagonal, né, tá errado. E letra D, atravessar em sentido paralelo ao eixo da via. O que é paralelo? Paralelo é junto, né? Que o eixo da via está no meio, eu vou atravessar assim. Aí eu não estou atravessando, eu estou andando junto com o eixo da via, né? Então também não faz sentido. Ó, paralelo está errado, diagonal está errado, contrário está errado. Agora, perpendicular ao eixo da via é a resposta. Essa aqui também eu eliminei, né? Questão de número 20, alternativa B de bola, a resposta. Ok? Espero que tenha entendido aí, né? Eu tenho corrido um pouco com a explicação, mas porventura ainda ficar alguma dúvida, voltem o vídeo. Se ainda assim não entenderem, se eu não tiver exemplificado o suficiente para que vocês entendam, postem as suas dúvidas aí nos nossos e-mails. Tá? Todos os nossos slides têm aqui os e-mails para vocês estarem enviando suas dúvidas. Dentro da medida possível, a gente responde a todos. Tá? ronaldo@autoescolaonline.net. Manda sua dúvida que a gente vai estar respondendo. 1 minuto, então. Daqui a pouco a gente volta a partir da questão de número 21. Um abraço, até daqui a pouco.